Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1 e verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João pensou e falou sobre o Verbo de Deus, que é o Verbo poderoso, dinâmico, que guia, que dirige, que controla todo o universo, que põe ordem no planeta, na mente das pessoas, então, nos mares. Ele é o mesmo desde Bereshit, desde Gênesis. Ele é o agente e a causa de tudo que foi criado. Isso é a coisa mais surpreendente e incrível que João pôde ter dito. E ele disse isso com a maior naturalidade. Esse Verbo que criou o mundo é o regente que controla a ordem dos planetas, das galáxias, dos oceanos, da fauna, da flora, e nada acontece sem o sim dele. Ele é o sim de todas as coisas. Este Verbo se converteu em um ser humano, como eu e você, e nós vimos com os nossos próprios olhos, João afirmava. João usa a palavra verbo para ressaltar que o vimos fisicamente, não como um fantasma que alguém dizia, passou por aqui, não. Ele andou entre nós, João dizia, mas como pessoa, e ele andou como pessoa cheia de sentimento. E não se trata de uma visão espiritual que vê com os olhos da mente, os olhos do coração. Não, Senhor. Yeshua Hamashia tabernaculou entre nós e sentiu todas as nossas dores. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele sentiu compaixão da viúva de Naim e devolveu o seu filho, o morto, para ela. Ele se lembrou do endemoniado de Gadareno, fez uma volta grande e foi até ele e o libertou de uma legião de demônios. Aos gnósticos, João dizia, aos gnósticos gregos, João dizia, se querem ver como é esse verbo criador, como é essa razão dominante de tudo, olhem para Jesus de Nazaré. Muito tempo depois, Agostinho disse, olha, eu já li muitas obras, obras de todos os estilos, mas nunca li algo tão grandioso escrito. E também já havia lido muitas obras, mas que jamais tinha lido algo tão grandioso, disse Agostinho, que é o Verbo que se fez carne e habitar entre nós. Agostinho estava impressionado com essa leitura de João. Para o grego, toda a matéria, o grego gnóstico, toda a matéria que compunha um corpo era mal, uma espécie de prisão para a alma e confinação do espírito. Plutarco, o velho sábio grego, não acreditava que Deus reinava e controlava todos os eventos da terra. E ele achava assim, não coloca Deus nesse meio, não. Tá? Esse problema que você está passando não tem nada a ver com Deus. Tá? Pôr Deus nisso daí, nas coisas que você passa, é uma blasfêmia. Mas não, Deus se envolve sim com todas as nossas problemáticas, com toda a nossa vida. Mas o evangelista rebate todos os argumentos com uma forte tese. Quando cumpriu-se a plenitude dos tempos, Deus de fato se converteu, sim, em uma pessoa humana e veio viver a vida que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Assim sendo, a eternidade apareceu em nosso tempo e o Criador apareceu na criação. E todo olho pôde vê-lo por meio de Jesus. Naqueles dias, por volta do ano 90,
Esta concepção de Deus em forma humana era tão assombrosa, nova e desconhecida, que até dentro da sinagoga houve quem não creu nesta pregação do apóstolo amado, do apóstolo João. Tamanha era a raiz do gnosticismo que se espalhava firme e forte no final do primeiro século. João revela a todos que o verbo se tornou sarx, que no grego é carne, palavra empregada depois pelo apóstolo Paulo para descrever a natureza humana debilitada e disposta ao pecado. Só de pensar em João pegando a palavra sarx e aplicando ao verbo de Deus, era para as mentes humanas tão impressionante que eles não conseguiam assimilar. Muitos até sustentavam que Jesus era um fantasma e seu corpo era apenas um espírito que caminhou, mas não conseguiam explicar isso. Eles pensavam nisso, mas não conseguiam explicar. Jesus não conseguia. Como que pode, então, um fantasma ter fome, cansar e ter tristeza, chorar, se reunir, almoçar com pessoas? Como que pode? Eles não conseguiam explicar isso. Então, João debatia assim, que Jesus é o próprio Deus, e Yeshua e Adonai são um. Ele é o sustentador de todo o universo. Yeshua é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus que habitou entre nós. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. E ele, em sua primeira epístola, João, em sua primeira epístola, diz, em João, capítulo 4, versos de 2 a 3, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confesse que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então, João, de 1 a 5, ele declara que Jesus, lá no princípio de tudo, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus criando todas as coisas. Portanto, o verbo é eterno. É uma pessoa igual ao Pai, na sua essência. É criador de tudo e de todos. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Patrícia, Deus te abençoe. E mais, ninguém criou o verbo, e o verbo é autoexistente, pois a vida sempre esteve nele. O verbo é a verdadeira luz que resplandece e prevalece sempre. E no tempo determinado, o verbo se fez carne. Oi, Jacó, tudo bem? Se fez carne. Essa palavra, que o verbo se fez carne, significa que é uma palavra proferida na voz viva, que quer dizer que faz viver. Ele se fez carne e faz viver todos os dias. É um exemplo do que acontece quando este nome toma causa para si. Exemplo, a dor de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Quando ele tomou essa dor para ele, o que ele fez? Ele foi e ressuscitou o irmão delas e devolveu Lázaro para a casa delas. Quando ele tomou a dor da viúva de Naim, que ia enterrar o seu único filho, ela já era viúva, e ia indo enterrar o seu único filho, ele tomou aquela dor para si e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quando esse verbo criador que se fez carne e criou e faz viver, tomou a dor do criado centurião, o sofrimento, o criado do centurião voltou à vida novamente. Estava morrendo, o centurião correu e disse, olha, o meu criado vai morrer, corre, vai até lá. Jesus falou, tá bom, eu vou lá e vou dar vida para ele.
Aí o centurião disse, não, eu também sou chefe de exército e eu sei que quando eu dou uma ordem, o meu exército cumpre. E sei também do seu poder. E o seu poder e o Senhor só fala uma palavra e o meu criado vai ficar salvo, vai se curar. Jesus falou, pois então vai ser feito conforme a tua fé. Vai, porque o teu criado já sarou. E realmente Jesus curou o criado por causa da fé dele. Jesus também é aquele que tomou a causa do endemoniado de Gadareno. Ele estava jogado num local, morava num cemitério, fora da cidade. A sociedade o desprezou, sua família também não conseguia contê-lo em casa. As prisões não conseguiam prender ele, mas Jesus tomou a causa dele e tirou ele daquele sofrimento. Tá? Jesus deu uma volta grande e foi até Gadara, uma região ímpia, somente para libertar um único homem. Tá? Jesus faz isso mesmo, por causa de uma pessoa, ele deu uma volta muito grande e libertou o gadareno. Qual é a causa que você precisa que ele tome para si e resolva para você? Pois ele diz, viu? Oh, vinde a mim, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele alivia as causas. Saiba que ele é o mesmo, ontem, hoje e nunca mudará, ele será eternamente. E ele continua dizendo, viu? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, endividados, enfermos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz ele. Jesus é Deus e Deus jamais mentiu. Ele fala e cumpre. Na citação de João, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, de João 1,14, que hoje nós estamos estamos meditando, existem 3 verdades fundamentais. Primeiro, a primeira verdade é a graça. Graça é um favor que ele fez para nós, vindo nos ensinar, fazendo, sem merecermos e sem que jamais poderíamos ter alcançado por nossos próprios méritos. O fato de que Deus tenha vindo à Terra para viver e morrer pelos homens não é algo que a humanidade merecesse. É hesed, no hebraico, que significa um ato gracioso de puríssimo amor, misericórdia e bondade da parte de Deus. A palavra graça revela a total pobreza do homem e a enorme grandeza ilimitada do amor de Deus. A segunda verdade fundamentada nesse versículo, João 1,14, é verdade. E verdade é uma das notas dominantes neste quarto evangelho, que é o evangelho de João. Jesus é a encarnação da verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou o pão que alimenta, eu sou a água que sacia a sede do sedento, eu sou a vida, Jesus é tudo o que nós precisamos. E João vai provar isso durante este evangelho. Jesus não precisou falar aos homens a respeito de Deus, não. Ele só precisou mostrar aos homens como é Deus e como que ele podia fazer isso com os mais elevados discursos. Ele podia mostrar como é Deus com os mais elevados discursos. No entanto, Jesus pregou de maneira simples para que até aquele que não tivesse a mínima cultura pudesse conhecer, entender e ter intimidade com Deus. João ainda insiste. Jesus comunicou a verdade, andou na verdade e desafiou a todos. Numa multidão ele disse, quem dentre vós me acusa de qualquer coisa? Jesus disse a seus discípulos,
Se vocês permanecerem em mim, conhecerão a verdade, e esta verdade vos libertará. Isso está em João 8:31. Então, conheça Jesus, permaneça em Jesus, tá? Porque essa verdade liberta. A Pilatos disse com o que o propósito de sua vida a este mundo, que era dar testemunho da verdade. Então, para Pilatos, Pilatos perguntou, e ele falou assim: o propósito que eu vim nesse mundo é dar testemunho da verdade. Isso está em João 18:37. Jesus converte as coisas que são sombra em algo real, claro e visível. Quando as encruzilhadas da vida nos cercam, ele nos mostra o que devemos fazer. Naqueles momentos de tomar decisões, ele nos ajuda a escolher a decisão que é melhor para a nossa vida. Mesmo tendo partido desta terra em seu corpo físico, Jesus nos deixou o Ruá, que é o Espírito, seu Espírito, o Espírito Santo, para dar continuidade aos seus ensinos. O seu Espírito, que é o Espírito da verdade. Isso está escrito? Está João 14:17, João 15:26, João 16:13. Ainda hoje podemos lhe perguntar: o que devemos fazer? Porque seu Espírito está conosco, nos ajudando em cada passo que damos no caminho da techuvá, ou do retorno ao primeiro amor sempre. Há duas razões principais pelas quais os homens não creram nessa verdade. Primeiro, a verdade é clara como a luz do sol e acerta o alvo, e as pessoas têm medo. Segundo, estão acostumados com meias verdades, por isso que eles não aceitaram de cara, não creram na verdade que é absoluta. A verdade não é algo abstrato, é algo que terá que ser posto em prática. Isso está em João 3:21. A verdade é algo que se deve conhecer com a mente, aceitar com o coração e pôr em prática na vida. E o terceiro ponto fundamental do versículo 1, verso 14, então a gente já viu que é o amor, a verdade e a glória. Então João fala da glória que Jesus deu ali. Vamos analisar então o que João diz a respeito da glória de Cristo. E logo passaremos a ver se podemos compreender ao menos uma pequena parte do que isso quer nos dizer. Nós vimos com os nossos próprios olhos e eu estive lado a lado com ele, assim vimos a sua glória, explica João. Jesus, sendo todo-poderoso, não procurou a sua própria glória, e sim a glória daquele que o enviou. Está escrito? Sim, João 7:18. Tudo ele fez para a glória do Pai. Entretanto, hoje nós sabemos que essa glória era algo que pertencia a ele. Ele é o Rei da glória. Só que ele não puxou glória nenhuma para si. Vamos aos profetas, então, para saber então um pouco mais dessa glória. No ano em que morreu Uzias, Isaías foi ao templo e nos conta o que viu. Vamos ver então? Ler então na Bíblia. Então, Isaías 6:1-9 diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moviam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. É isso que acontece com todos os que têm a visão, com todos aqueles que vê o Rei da Glória. E Isaías viu o Rei da Glória. Isaías viu o Senhor Jesus, aquele que é poderoso para tirar o pecado do mundo. Então, o próprio mensageiro serafim disse: e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Que gloriosa visão! Depois disto, ouvi, diz Isaías, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Vê que estava tendo uma reunião no céu. Então disse eu: quem será que disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem disse isso naquela reunião foi o Rei da Glória, foi Jesus. Então disse a ele, então esse Jesus disse para Isaías: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes a verdade, mas não percebeis. Isso está em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 9. O Rei da Glória, que é Jesus, se prontificou naquela reunião em vir até nós. Este eco adentrou aos ouvidos do salmista e de todos os profetas. Os portais celestes se abriram para o Rei de toda a glória descer para estar entre nós. E o salmista, vendo isso, ouvindo isso, Salmo 24, de 7 a 10, escreveu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Onde que entrará? Ele entrará aqui para nós e depois de volta para lá. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Para descer, Jesus teve que deixar a sua coroa lá onde ele estava. E para sabermos o tamanho da coroa que ele tinha lá, basta nós olharmos para os foguetes da NASA, que percorrem com uma velocidade de mais de 30 mil quilômetros por hora para chegar em apenas um ponto do espaço sideral. Então, e Jesus, o Rei da Glória, ele rege todo esse espaço sideral. Então, que tamanho que é a coroa do Rei da Glória? O planeta Terra é um grão de feijão perto de enormes astros que existem no planeta todo, no espaço todo. E quando o Rei da Glória chega, ao invés de ser aplaudido, adorado, honrado, lhe deram uma coroa de espinhos, para provar o quanto o ser humano é desumano e ingrato. O apóstolo Paulo, numa de suas ministrações, disse, Filipenses 2, de 5 a 11, eu vou ler: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo joelho, aos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não morreu assassinado, não, Senhor, jamais. Ele se entregou por amor das nossas almas que estavam perdidas e que não havia condição nenhuma para ser resgatadas. Então ele morreu para nos salvar. Quando Jesus bradou ao Pai, dizendo: está consumado, todos os que creem recebem redenção e justificação. Após a sua morte, Jesus passou 3 dias ali sepultado, não foi? Enquanto pensávamos que ele estava ali no túmulo, eu acredito que ele estava trabalhando até naquele momento. Sabe por quê? Por causa do amor. Isso significa que a salvação... Então, Jesus ali passou 3 dias trabalhando enquanto pensávamos que ele estava no túmulo. Eu penso que ele desceu até a profundeza ali da terra. Então, ele veio do céu, trabalhou na terra e agora vai trabalhar 3 dias ali abaixo da terra. Para significar que a salvação por meio de seu sangue não foi só para os deste mundo, mas atingiu até os nossos antepassados que jaziam no Sheol, na sepultura. Então, eu acredito que no primeiro dia ele visitou os que morreram sem ouvir a palavra, dando-lhes oportunidade de salvação. Porque Jesus não iria deixar que eles que não ouviram a palavra perdessem a salvação e fossem parar num lago de fogo. Não. Jesus é muito amor. No segundo dia, eu acredito que ele se apresentou para os que morreram na esperança de um dia vê-lo, que é os patriarcas, os profetas, os apóstolos que já tinham morrido e demais santos. No terceiro dia, eu acredito que ele foi até o Hades, onde estava todos os demônios e Satanás, e pisou mesmo na cabeça de Satanás, esmagando com seu calcanhar, cumprindo o que está escrito em Gênesis 3,15, que é: ele calcará com o calcanhar na cabeça da serpente. Depois desses 3 dias, acredito que ele retornou, ele retornou à vida para o planeta Terra e permaneceu ali mais 40 dias, ensinando os discípulos e os apóstolos. João, escritor deste evangelho, estava com ele, daqueles 40 dias também. Passados os 40 dias, entre eles, Jesus vai então retornar para o lugar da glória, do seu lugar na glória, para estar junto de Adonai, mas antes de ir, ele ora por nós. Então, vê que Jesus não perde nenhum minuto do seu tempo. Antes de subir, ele roga ao eterno Deus que o glorifique com a glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo. Está escrito? Sim, João 17, 5. E você pode ler a oração de João 17 inteira, feita pela própria boca do Messias. Aos seus discípulos, deu-lhes glória que Deus lhe deu. Deu a eles, isso está escrito em João 17, 22. E ele continua glorificando, dando glória a todos os que crê em Jesus. Sejamos nós também discípulos de Jesus, porque Jesus é tudo para tudo que precisamos. Em nome de Jesus, que você tenha um domingo abençoado, uma semana que está se iniciando hoje, muito abençoada na presença de Yeshua HaMashiach, o Senhor que vive, o Rei da Glória. Amém.